O presidente da La Liga mudou o tom sobre os ataques racistas contra Vini Júnior. Ele pediu desculpas pelos comentários publicados na internet contra o jogador e disse que foi o calor do momento, mas que a intenção não era atacar o brasileiro. Javier Tebas voltou atrás depois que Vini denunciou nas redes sociais a completa falta de ação da Liga nos casos de racismo. Ele disse que se preocupa com a imagem no campeonato espanhol e vai trabalhar para combater o problema. O presidente da La Liga disse ainda que é a favor da retirada de pontos dos clubes envolvidos em casos de racismo e que apoiaria Vini Júnior a deixar o campo em caso de novos ataques. Apesar dessa mudança de tom, o presidente da La Liga disse que o brasileiro é insultado por ser um grande jogador e comparou os xingamentos que Messi e Cristiano Ronaldo também recebem y que no son jugadores negros. Vamos ver. Que estamos muy concienciados y muy concentrados no solo en la lucha contra el racismo, sino en que Vinicius está siendo objeto de insultos. ¿Y por qué? Porque es un gran jugador. Si nosotros miramos un poco que es importante tener perspectiva de las cosas, ¿no? Los grandes jugadores, Cristiano Ronaldo, Messi, son los que más insultos recibían homófobos en un caso y el otro contra la discapacidad intelectual, ¿no? ¿Por qué? Porque son unos grandes jugadores y son los que generan esa malicia humana de insultar, porque si no es un superjugador, pues a lo mejor no les enfada que Messi sea muy bueno y les meta 5 goles, pues ahora pues les enfada que Vinicius haga esas jugadas supereléctricas y sea un elemento esencial en los juegos. Eu converso com Leandro Rezende e Lorival Santana mais uma vez. Lorival, o quanto que a pressão popular contribuiu para essa mudança de discurso de Javier Tebas? Bem, em primeiro lugar, ele tem uma longa curva de aprendizagem pela frente, né? Ele se esquece que Ronaldo e Messi são brancos, a comparação é bastante infeliz. Mas, de qualquer maneira, sim, há uma mudança, porque esse é um processo que acontece nesses casos, né? O Rubiales, que é o presidente da Federação de Futebol, já na segunda-feira, no dia seguinte, disse para ignorarem o comportamento irresponsável do Tebas, né? Usou palavras muito fortes em relação a ele. E eu me lembro muito, acompanhei muito o processo depois da morte do George Floyd, como, aliás, faz 3 anos hoje, Márcio. É a mesma data do aniversário da minha mãe. Eu lembro que ele gritava o nome da mãe dele quando estava sendo asfixiado e morto pelos policiais. Mas naquele processo também foi uma longa curva de aprendizagem desses dirigentes de federações, de todos os esportes, os grandes esportes americanos. Você se lembra que o Colin Kaepernick começou a se ajoelhar, ele que era do San Francisco 49ers, né, em 2016, e foi muito hostilizado, perdeu o seu contrato, perdeu os seus patrocínios. Donald Trump se voltou contra ele, disse que ele devia ser demitido e assim por diante. Já depois, quando veio então a morte do George Floyd, foi o contrário, foram as federações, foram as equipes que tiveram que correr atrás para não perder os seus patrocínios, né? Quando se criou toda aquela comoção. Poxa, no caso dos Estados Unidos, a NFL, que é a do futebol, e a NBA, que é a do basquete, 70% dos atletas são negros. Então, ali foi a grande reviravolta. Foi preciso um caso como o do George Floyd para que a NASCAR proibisse o uso da bandeira confederada, que representa os estados do Sul que defendiam a escravidão, que os jogadores pudessem se recusar a jogar e não serem punidos por causa disso. E aí os dirigentes todos dessas grandes federações de esportes americanos mudaram completamente de posição. Caso contrário, eles é que iam ter que sair dos seus postos. Então eu faço essa comparação na esperança, e acredito que talvez seja esse o caso sim, de que o caso do Vinícius Júnior tenha esse impacto na Espanha e em outros lugares do mundo também, Márcio. Agora, isso é interessante, né, Leandro? O Lorival nos traz bons exemplos de como a situação mudou nos Estados Unidos. Agora o que a gente tem são as palavras de Javier Tebas, o presidente da La Liga, mas só palavras não bastam. Por exemplo, os espanhóis presos por causa do boneco pendurado do Vini Júnior, e demorou meses para acontecer essa prisão já acabou, eles já foram soltos.
Pois é, e aí a julgar pelos atos e pelas palavras, dá para a gente imaginar, infelizmente, que a gente vai ter um campeonato espanhol no ano que vem muito complicado também. Primeiro, vou começar pela parte dos racistas que penduraram o boneco do Vinícius Júnior, né? Nessa semana saiu uma declaração em conjunto dos Ministérios de Igualdade do Brasil e da Espanha, e a parte espanhola do texto era um reconhecimento explícito do governo espanhol de que o caso Vinícius Júnior empurra o governo a avançar numa legislação que de fato combata o racismo. E aí uma rápida reflexão: o debate antirracista no Brasil, ele está anos-luz na frente do debate europeu. Aqui a gente tem há anos a legislação sobre racismo, se ela é cumprida ou não é uma outra questão, e aqui, nesse ano, a gente equiparou, né, uma lei equipara o crime de injúria racial ao crime de racismo. A gente está muito na frente nesse sentido. Da fala do Javier Tebas, a gente pode comparar com algo que a gente acabou de ouvir de um senador da República, né? Porque é uma tentativa de falar sobre racismo que é absolutamente um desrespeito, porque ele compara, como o Lorival lembrou, o caso do Vinícius Júnior com o caso do Messi e do Cristiano Ronaldo, que vaiados eram por serem representações máximas dos seus clubes, o Messi do Barcelona, o Cristiano Ronaldo do Real Madrid, mesmo Real do Vinícius Júnior. Mas eu tenho certeza que mesmo quem não acompanha futebol nunca viu um jogo parar porque um estádio inteiro está xingando o Cristiano Ronaldo ou o Lionel Messi. Essa é uma dimensão cruel do racismo, que o Javier Tebas externa em sua forma mais sensível. Não conseguir se admitir como racista, é tentar inventar uma desculpa ali, se enrolar no meio e fazer uma comparação absurda. Leandro e Lorival, mais uma vez, muito obrigado.